Então vamos lá. Inicialmente a gente vai apresentar um pouco do conceito da versão em si, né? O que é que a gente pensou para essa versão 9. A gente vem trabalhando desde a versão 8 já na parte de aplicações gerenciais, né? Desenvolvendo implementações voltadas ao Business Intelligence. Nosso objetivo com isso é que o Scriptcase seja, além de um sistema para desenvolver sistemas também, né? Um software para desenvolver sistemas, ele seja também capaz de desenvolver aplicações gerenciais fortes, né, poderosas, comparadas a qualquer outro sistema de BI, porque aí traz um poder muito grande para o Scriptcase, alinhado a todas as outras funcionalidades que a gente tem, como internacionalização, conexão a vários tipos de bancos, então tudo isso vai acrescentando a nossa ferramenta, que já tem aí 15 anos no mercado, né, sempre com esse grande desafio de se manter ativa, se manter moderna, trazendo as últimas funcionalidades. A gente tem conseguido aí no decorrer dos anos ir implementando tudo que o mercado vai trazendo de novidades. Então, nessa versão nova não vai ser diferente, vocês vão ver várias implementações e várias novidades nesse sentido, trazendo coisas que o mercado de desenvolvimento vem colocando aí. A gente continua com o PHP e aí nessa versão 9, o PHP 7. Essa é uma das grandes novidades aí de implementação com PHP 7. Então, vou falar um pouquinho já sobre essa questão do ambiente. Tá? Alguma coisa sobre essa questão do conceito, o que é que vocês pensaram, mais ou menos, quando projetaram o Scriptcase 9? Bom, a questão da versão 9, que a gente pensou mais, foi a gente aderir também no mercado de BI, que é uma das coisas que vocês vão estar verificando, com as mudanças que nós realizamos na parte de consulta, gráfico, né? Na parte de relatório, vocês vão ver alguns filtros, algumas melhorias nesse sentido, né? E fizemos um levantamento, tanto do mercado como de algumas sugestões, que alguns clientes estavam sempre passando, questão de relatório, principalmente no visual em si. Então a gente tentou, com essa versão nova, mudar essa parte, né? Investir mais nessa parte de relatório, no BI, vocês vão ver na apresentação, né? No decorrer da apresentação. E essas mudanças que foram feitas principalmente no ambiente, né, essa mudança do PHP, a gente atualizou para uma versão mais nova do PHP, além da performance, que vocês vão estar observando que o Scriptcase ganhou mais em performance, também questão de segurança, versão do PHP, a gente vai ver também algumas mudanças no ambiente, para a versão mais atual do Apache, então tudo envolvendo também essa parte de segurança, tanto do PHP e do Apache, para melhorar também a performance. O próprio PHP aqui que ganhou foi uma versão muito bem avaliada, né? A versão 7.0. Foi, com certeza. Então, acho que é muito importante essa mudança. Então, a gente, como o Yuri falou, avaliou várias ferramentas de BI e trouxemos para o Scriptcase as funcionalidades mais importantes. Eu vou mostrar para você logo em seguida. Então, falando agora sobre o nosso ambiente de desenvolvimento para a versão 9, né? A gente tem aí a mudança para o PHP 7 no ambiente de desenvolvimento, tá? No ambiente de produção, a gente vai ter a compatibilidade com PHP 7 e PHP 5.6, ok? Então, isso aí é uma notícia importante. Para o ambiente de desenvolvimento, PHP 7, para o ambiente de produção, PHP 5.6 e 7, tá? Porque aí a gente sabe que alguns serviços de hosting talvez ainda não tenham atualizado suas versões de PHP, então a gente está fazendo aí a homologação para o PHP 5.6 também. Ok? Isso acho que é uma boa notícia aí, né, Yuri? Com certeza. A questão só do ambiente de desenvolvimento do PHP 7, né, em relação com a ferramenta, devido às mudanças que nós realizamos para dar suporte ao PHP 7, e vocês vão ver também aquela parte de conexão, né, Márcia vai frisar também, e a questão da compatibilidade no seu sistema, né? Então, quando ele vai for poder publicar, rodar normalmente dentro de um ambiente 5.6. Do 5.6. A gente só dá uma orientação que seja acima do PHP 5.6. Então, só essa recomendação, né? Porque tem pessoas que têm 5.3, 5.4, mas 5.6 é uma versão bem mais compatível devido ao tempo que está no mercado. Então, a gente sempre recomenda que seja acima da 5.6. Às vezes, se tiver, por exemplo, uma funcionalidade, uma função do PHP 7, aí já não pega, se ele usar no Blank, por exemplo. Tem que realmente, se ele for... observar isso, tem que observar. O código que você está usando, nós sabemos que teve várias mudanças no PHP 7 em relação a funções que foram removidas. Então, questão via código, essa liberdade que o Scriptcase dá para você inserir o seu código,
E então, nesse caso, ele só vai ter que ter esse ajuste em relação à versão do PHP, né? Para a gente ver aquela função que foi removida, que não está dando mais suporte. Aí, em relação ao código geral para o script, isso aí já foi levantado e revisado, mas é o que o usuário insere, aí realmente ele vai ter que ficar ciente mesmo. O ideal é que seja a versão igual, né? Mas aí a gente deu essa oportunidade. Mas o bom é que todo mundo vai migrando, que o PHP já está na versão 7.1 até, né? A gente colocou a 7 porque é a mais popular, mas aí é bom que as pessoas já vão migrando. Só uma observação, estou vendo aqui que Márcio levantou, que é se o provedor tiver o PHP e possa rodar em produção só o PHP, exatamente, é o que atualmente é isso. Você, quando está no ambiente publicado, não precisa de usar Zend ou qualquer tipo de criptografia no ambiente gerado das aplicações publicadas. Apenas o PHP ou Apache que é o normal, de costume para você estar utilizando. Ok. Então, o Apache também foi atualizado na versão 2.6, como ele falou, uma versão mais rápida, com melhor performance. A gente teve outra mudança também grande no ambiente com relação ao encriptador. A gente utiliza o encriptador para o script case, né, em si, que é o ZenGuard Loader, utilizado aí até a versão 8. O ZenGuard Loader não vai dar suporte ao PHP 7, eles já anunciaram isso, então a gente teve que mudar para o Source Guardian, né? Esse foi inclusive um problema grande que a gente vivenciou aqui durante o desenvolvimento, que foi essa troca aí do encriptador. Tivemos que fazer vários testes. Inicialmente a gente ia colocar o IonCube, depois a gente não teve uma boa performance com o IonCube, então decidimos adotar aí o Source Guardian, que é o encriptador para o script case, ok? Aplicações geradas são abertas, né, Yuri? Exatamente. A mudança aí foi importante. Como o Márcio frisou, o ZenGuard lançou uma notificação em seu próprio site, informando que não daria mais suporte ao PHP 7. Então, com isso, como a gente utilizava desde as versões antigas, usando o ZenGuard Load, então a gente teve que migrar, né? Então a gente fez vários testes em questão do Source Guardian, também o IonCube, só que o IonCube também não tem uma versão oficial do PHP 7, ele tem uma versão beta que apenas dá suporte, não é aquela oficial ainda. Então a gente fez um levantamento do mercado e a gente achou o Source Guardian muito bom, questão de criptografia, também de performance, não sofreu, permaneceu a mesma performance e ainda melhor devido a PHP e o Apache. Foi por isso que a gente... O pessoal está perguntando aqui justamente se as aplicações geradas não tem como criptografar. Tem sim, pode até usar o próprio Source Guardian. Você pode. Mas aí você tem que adquirir a licença e fazer a criptografia aí do lado do desenvolvimento. Exatamente. Com relação a outra pergunta aqui, sobre se o meu provedor tiver 5.3, vou ter algum problema? É possível que sim, a gente não recomenda. A recomendação é a partir do 5.6, né, Yuri? A gente recomenda, é bom o ambiente que você está desenvolvendo, né, para o PHP. Ele provavelmente no 5.3 possa ser que alguma coisa deixe funcionar por ser uma versão um pouco antiga, né? A gente já sabe que já lançou a 5.4, a 5.6, já está a 7, né? Aí a versão do PHP é um pouco antiga, seria bom estar atualizando, né? Os próprios provedores, quando a gente já utilizar o local web, enfim, os demais aí, eles já estão vindo com os PHP mais recentes. 5.6 ainda roda. 5.3 vai rodar, mas a gente não vai dizer com certeza devido às mudanças que estamos fazendo com as versões mais atuais do PHP. Ok, vamos adiantar então aqui. Com relação à conexão, a gente também atualizou os drivers de conexão, devido também aos PHP 5.7, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês depois durante a apresentação. A gente tem alguns novos drivers, especialmente para MySQL, SQL Server, Access. Com relação à instalação, a gente vai disponibilizar aí a arquitetura 32 e 64 bits para o Windows, né? Isso é uma novidade também, possibilitada pelo PHP 7. E aí, o mais importante, projetos desenvolvidos nas versões 7, 8 e 8.1 poderão ser convertidos integralmente para a versão 9. Essa conversão vai ser através do script case, é diferente de importação, tá, pessoal? A conversão ela tem que ser feita através do conversor. Vou mostrar para vocês lá dentro do ambiente. Então, alguma consideração sobre a conversão, Yuri? Não, os clientes que já têm, mas que adquiriram 7 ou 8, não vai sentir nenhuma dificuldade, porque a gente não teve mudança em relação a isso, não. É o mesmo procedimento, aquele mesmo processo,
estar na mesma máquina, instalar o mesmo ambiente e fazer a conversão, segundo os tutoriais que nós temos no nosso site. Isso, a gente vai soltar aí os tutoriais. Quem tiver um projeto mais antigo, versão 5, versão 6, aí vai ter que migrar, por exemplo, da 6 para 7 e depois da 7 para 9. Fazer esse processo aí, tá? Então vamos lá continuar. Então vai para a versão, né, Yuri? Vamos embora. Vamos lá. Fazer aqui um Ave Maria. Então, esse aqui é nossa tela de login já da versão 9. Então, agora, pessoal, eu vou tentar fazer aqui a sequência que a gente preparou, tá? E eu vou deixar as perguntas um pouco mais para o final, para a gente não interromper tanto e não interromper, deixar a apresentação um pouco mais fluida, tá bom? Que aí algumas coisas na própria apresentação a gente vai respondendo. Então, vamos lá. Essa é a tela de login do ScriptCase 9, já tenho aqui instalado no meu ambiente local. E aí, na própria tela de login em si, a gente já pode ver aqui uma novidade, essa opção de mantenha-me logado. É uma opção que vai, se você clicar, vai levar você para o último projeto que você estava. Então, estava trabalhando lá no meu projeto ABC, e aí desloguei, quando eu voltar, ele vai entrar dentro daquele mesmo projeto, tá? Então, a gente incluiu aqui essa opção dentro da tela de login. Então, nossos idiomas aqui continuam disponíveis. E aí, login. Deixa eu escrever aqui errado a senha. Caps Lock. Ok. Então, vamos lá. Inicialmente, aqui na tela inicial do ScriptCase, a gente tem algumas mudanças. Vocês vão ver uma mudança grande na parte da interface, no layout em si. Né? A gente vem trabalhando desde o ano passado bastante na interface do ScriptCase e, consequentemente, das aplicações geradas. Né? Então, a gente vem modernizando aí as interfaces. Vocês vão ver muito isso no ScriptCase 9.0 já e no decorrer desse ano. A gente tem listado aqui muitas mudanças na interface do ScriptCase e das aplicações geradas também, né, Yuri? A questão da responsividade, vocês vão ver muito isso já na versão 9. Então, a gente removeu aqui algumas coisas, removeu alguns itens do menu, reorganizou aqui o menu, tá? E trabalhou bastante na usabilidade do ScriptCase para os nossos desenvolvedores, para os nossos clientes, né? Então, a gente vai começar aqui criando um novo projeto. E aí a criação de projeto em si mudou bastante. Para quem já é cliente vai perceber, quem não é cliente também vai sentir uma facilidade maior na criação do projeto. A gente tentou deixar um pouco mais intuitiva, então a gente tem aqui os projetos de exemplo. Vamos ter um projeto novo, né, para a versão 9, Yuri? Exatamente. O lançamento, ele vai aparecer aqui. Eu vou criar um projeto em branco agora, para a gente criar do início. Então a gente tem aqui a opção de nomear o projeto. Deixa eu colocar aqui projeto, apresentação. A gente tem aqui a opção de adicionar uma imagem, também já tinha na versão 8, só modificou o layout. A parte do idioma, vou deixar aqui só português mesmo. A parte dos temas, essa parte aqui dos temas a gente modificou bastante, antes era um duplo select, né, onde você trazia os temas da esquerda para a direita, aqui você vai selecionar, e aí ele vai ficando aqui os selecionados, e você vai ter as opções para selecionar. A gente vai liberar aí alguns temas novos para a versão 9, esse que eu estou usando agora aqui é um deles. E aí a parte de conexão, certo? Aqui na conexão, como eu falei, por conta do PHP 7 a gente atualizou alguns drivers de conexão, o que foi bom porque a gente modernizou, o PHP 7 já traz vários drivers nativos, né? A exemplo do MySQL aqui, e a gente tem agora MySQL PDO e MySQL I, ou seja, transacional, não transacional. Qual é o ganho aí de performance, Yuri? Sim, performance também, questão de segurança também, né? Você pode ver que a gente adicionou mais uma aba de segurança, questão de SSL, que é certificado de segurança para o MySQL, também foi sugestões que a gente também viu, e foi implementada a questão de performance também. E também, com a mudança do PHP 7, aquela MySQL, que era o antigo, aquilo ali o próprio PHP eliminou, essa versão do MySQL, aquele transaction, que era a extensão só MySQL que existia, então devido a essa mudança do PHP 7 foi removido. Uhum. Então ainda dá suporte ao PDO e a gente implementou mais um drive, que foi o MySQL I, para incorporar dentro do ScriptCase. Só uma observação, que a mudança de SSL, por enquanto, só foi implementada para o MySQL, viu? Tem essa opção de, por enquanto, a gente vai estar implementando para as demais, mas a ideia a gente está também implementando para as demais, mas para essa versão agora inicial, a gente implementou para o MySQL. E ele está falando aqui da utilização do SSL na conexão do MySQL, foi implementado aqui
somente para o MySQL, por enquanto. No SQL Server também mudou o drive, né? A gente atualizou os drives para dar suporte ao PHP 7, mas permanece o mesmo, com observação que o drive dele, que é o MSSQL Server, que era o nativo, também foi eliminado. O PHP 7 eliminou tanto o MySQL como do próprio MSSQL Server, né? Então esse drive foi eliminado do PHP, né? Eles descontinuaram. Ok. Então vamos lá, criar aqui o nosso projeto. Aqui um aviso do Chasset. Ok. E aí a gente já pode criar nossa primeira aplicação. Bom, como eu falei no início, o conceito do Script Case 9 está bem atrelado aí à questão do BI, né? Então, as três aplicações que mais interferem nessa questão do BI é a consulta, o gráfico e o dashboard. Foram as aplicações que mais sofreram modificações nessa versão 9. A gente teve também uma mudança grande no controle, que é a implementação de um novo controle formato livre. A gente tem também a implementação no PDF Report, é o PDF Report Drag and Drop, e outras coisas que eu vou mostrando aqui para vocês, tá? Então vamos lá, a gente vai começar pela consulta, e aí depois eu crio um gráfico e um dashboard para a gente já ver as implementações de BI. Então vamos começar aqui pela consulta. Bem, de cara a gente já vê aqui uma mudança na criação da consulta em si, tanto na interface quanto nas opções, tá? Agora vocês têm a opção de selecionar aqui através de um select, e aí quando você seleciona aqui os campos, ele automaticamente já faz o join aqui na própria tela do Script Case. E esse join, antes você tinha que fazer no SQL Builder. Você continua podendo abrir o SQL Builder, mas a gente implementou aqui essa opção de ele já fazer o join das tabelas aqui nessa tela. E aí tem uma outra novidade aqui, que é com relação ao relacionamento, que aí a gente já coloca aqui o relacionamento para você, se tiver alguma coisa errada, ele já mostra um erro aqui, você pode reorganizar esse relacionamento. Esse componente que a gente está utilizando aqui, ele é possível por conta de uma biblioteca que a gente incorporou ao Script Case. Essa biblioteca se chama GoJS, uma biblioteca de diagramas, né, Yuri? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. E essa biblioteca, ela está já incorporada no Script Case e vocês podem usar livremente. Aí a gente incorporou alguns diagramas no Script Case com ela, mas aí se vocês forem comprar, por exemplo, ela custa cerca de $1.300 por usuário, e aí dentro do Script Case vocês usam gratuitamente, porque ela já está incorporada. Nós temos a versão de usuários ilimitados, né? Então é um ganho aí que a gente tem dentro do Script Case, assim como outras bibliotecas que a gente já tem, como o Fusion Chart também, né? A gente está negociando ainda outras opções para ir trazendo para o Script Case, deixando as aplicações mais ricas. Então a gente implementou aqui na consulta, já que eu estou falando da biblioteca, deixa eu mostrar logo aqui a outra parte foi do diagrama R, que a gente implementou também aqui. Então a gente pode ver o diagrama R do banco de dados, certo? E temos ainda a parte deixa eu ver, então por aqui já, essa parte aqui que é de diagrama do projeto em si, né? Então eu tenho um projeto aqui, ele tem algumas opções, então tudo isso facilitado por essa biblioteca do GoJS. Para quem trabalha aí em equipe, essa parte é muito importante. Então a gente colocou aqui essa biblioteca à disposição, tá certo? Então vamos voltar lá para a nossa consulta. Então vamos criar aqui, deixa eu pegar uma outra tabela de exemplos mais bacana para os exemplos que eu vou mostrar aqui, que é essa tabela de vendas, tá? Então vamos criar. Então, lembrando, como a biblioteca está incorporada no Script Case, a pessoa pode ir lá estudar e utilizar no Blank, né, Yuri? Pode sim. Assim como o Fusion Chat e outras bibliotecas que a gente tem dentro do Script Case. É o próprio do Report PDF, né, biblioteca que a gente utiliza. A gente tem E você pode, eu já vejo muitas pessoas utilizando o próprio Report PDF, criando uma aplicação Blank, né? O uso faz apenas a chamada da biblioteca, dali faz sua aplicação normal. Eu trouxe aqui o campo categoria para o campo da quebra, e eu vou trazer também o campo data, certo? E uma novidade aqui na data é que a gente pode definir agora vários períodos, tá? Isso aqui é muito bacana, porque no Script Case 8 a gente só tinha a opção de campo, de dia, mês e ano, e só podia definir uma vez. Então, se a gente quisesse fazer um relatório aí um pouco mais dinâmico, não podia. Então, agora a gente tem aqui, eu vou colocar campo data ano, e vou repetir aqui o campo data, a gente pode repetir o campo data várias vezes. Vou colocar aqui mês.
E aí a gente vai ter ano e mês, e eu vou colocar aqui a categoria no eixo X, tá? Para a gente fazer uma comparação aqui da categoria com as datas. Na totalização, a gente pode trabalhar individualmente, posso colocar, por exemplo, vendas para a totalização do resumo, e posso colocar aqui lucro para a totalização da consulta. Nesse exemplo que eu estou fazendo, a gente vai focar mais no resumo, né? Então, quando os campos aqui da totalização, a gente vai ver também que a gente tem novas opções de totalizações, que aí, ó, variância, desvio padrão, contagem distinta, tudo isso é novo aqui da versão 9, tá? Então, mesmo essa opção aqui é para você marcar se você quer que essa sumarização já inicie, já comece, o resumo já comece com essa totalização, ou se você quer dinamicamente colocar lá dentro do resumo, porque aí você pode trazer várias totalizações, tá? Então, vamos rodar aqui já essa consulta para ver como é que ela... Deixa eu só colocar aqui o nome da quebra. Fiz uma quebra estática, né? Regra 1. E aí também funciona para as quebras dinâmicas. Fiz uma quebra estática, mas também funciona para as quebras dinâmicas, mas eu vou fazer estática para a gente poder rodar o resumo. Então, a gente tem aqui a consulta com as duas quebras, e aí se eu vier aqui rodar o resumo, ele vai rodar já com as opções que a gente setou lá. Então, ele trouxe aqui o ano, trouxe os meses, né? Trouxe os totais, no final ele traz aqui o total geral, certo? Então, a gente vai ter também as opções de configuração aqui, dinâmica, se a gente quiser configurar, as opções de gráfico, tudo idêntico, mas aí adicionando mais opções para dentro do resumo aqui do Pivot Table. Então, dentro da consulta em si, como eu falei para vocês, a gente tem os campos e todas as opções individualizadas. Se eu vier aqui na totalização da consulta, eu vou ter os campos da regra 1, certo? Aqui na totalização, nos campos da quebra, eu tenho os campos da regra 1 também. E aqui, nos campos do Pivot Table, eu tenho os campos aqui dentro separados, ou seja, cada um lá no seu lugar, né? A gente individualizou aí completamente, separou completamente esses módulos para que você possa configurar individualmente. Então, para a gente continuar aqui, eu quero focar no resumo, eu vou só vir aqui nos módulos e vou desabilitar filtro, desabilitar detalhe e vou deixar o resumo como aplicação inicial, porque aí ele já roda direto no resumo, para a gente ir mostrando aqui os exemplos que foram implementados, tá certo? Então, a gente tem aqui, dentro do resumo, deixa eu fechar aqui, consulta, quebra, a gente tem aqui dentro do resumo as opções novas do resumo, que são a opção de limite e a opção de filtro, certo? Então, essa opção de filtro aqui é para você configurar filtro refinado dentro do resumo. A gente já tinha o filtro refinado na consulta, já implementado desde a versão 8, mas agora a gente tem filtro também no resumo. O que é um filtro refinado? É aquele que você vai fazendo, por exemplo, você tem todos os países, aí faz um filtro por país, ele já seleciona somente os países, o próximo filtro, um filtro de data, por exemplo, vai selecionar somente dentro daquele país que já foi selecionado. Então, esse filtro que está agora disponível dentro da consulta. Se a gente vier aqui na configuração do filtro, a gente tem também essa mesma interface drag and drop para você definir aqui. A gente pode jogar aqui alguns campos data, alguns campos de valor, certo? E aí você vai poder configurar cada campo de acordo com o seu tipo de dado, né? No caso aqui, campo tipo data, a gente vai ter as opções de configuração. Eu posso configurar um intervalo de data, por exemplo, para esse primeiro. Para o segundo campo data, a gente pode incorporar aqui os períodos. Eu tenho o período real, tenho o período relativo, o período sazonal, e aí cada período vai trazer sua seleção de valores. Então, você pode ter aqui quadrimestre, mês, semana, enfim, você vai configurar e tudo isso vai aparecer lá dentro da sua aplicação gerada. Então, se a gente configurar aqui, por exemplo, trimestre para esse campo, né? Então, vai ficar um com o slider, com range de data, e o outro aqui com os trimestres. E aí a gente tem aqui os campos de valores, aí você já vai ter opções diferentes aqui nos campos de valor. Então, você pode escolher aqui a função que vai ser aplicada para aquele campo, né? Então, a gente pode colocar soma, por exemplo, definir aqui se vai utilizar esse componente slider. E a gente tem as outras opções, deixa eu colocar aqui nesse campo, que aí se eu colocar, por exemplo, aqui valores reais, aí ele vai trazer os outros tipos de campo, né? Eu posso definir select ou select box. Aí a gente vai ter as opções no select, de valores reais, certo? Então, isso aqui, se a gente rodar, ele já vai rodar lá dentro do resumo, né? A gente está mostrando aqui o filtro do resumo.
Então, ele vai vir aqui em cima, ó, como eu trouxe os valores diferentes, aqui eu coloquei o intervalo de datas, aqui eu coloquei para ele escolher o quadrimestre, o trimestre, aqui o range, né? E aqui valores reais, que aí ele vai trazer lá de acordo com o campo que eu selecionei, certo? No caso, esse campo aqui nem foi bom, mas é só para mostrar para vocês o componente, ok? E aí ele vai fazendo o filtro aqui em tempo de execução dentro do próprio resumo. Então, isso aqui está disponível para o resumo e também para o gráfico, certo? Para as duas aplicações, você pode utilizar aqui esse filtro, que é bastante poderoso para relatórios dentro aqui dos pivot tables, ok? Então, essa aqui foi uma das grandes mudanças que a gente fez aí dentro da consulta. Ainda dentro do pivot table aqui, do resumo, a gente colocou a opção de limit. Mas aí, para utilizar o limit, deixa eu remover aqui os filtros para a gente poder fazer. Esse limit é o seguinte, você vai, por exemplo, está montando lá um dashboard e aí você precisa mostrar os 5 melhores empregados, as 5 melhores vendas, os 10 melhores estados. É quando você quer fazer um limit aí no SQL, e aí ele vai trazer aqui a opção para você selecionar o campo. Os campos, no caso, vai aparecer só campo inteiro de valor, né, Yuri? É, só campos numéricos. E aí a gente vou escolher aqui novamente esse sales, mostrar a soma dos 5 principais. E aí quando a gente roda, ele traz lá os 5, faz um limite somente de 5. E aí você pode configurar também aqui a visualização, se quiser ter algum outro tipo de visualização do resumo. Ok? Essa opção de limit, ela está disponível tanto para o resumo quanto para a consulta. Aqui na consulta ela foi implementada no SQL, então você pode também colocar agora um limit para a consulta. Ainda na opção de totalização, a gente pode aqui dentro do resumo configurar algumas opções de dentro do resumo. Então, por exemplo, como você vai exibir o label do subtotal, esse aqui, ó, por exemplo, ele tá exibindo o nome total, mas ao invés do nome total, eu posso exibir o valor, que aí ele vai mostrar o valor de cada um. Aí eu tenho exibir o número da linha, que é o número do sequencial aqui da linha, que eu posso exibir ou não, ele vem default já para exibir, ou eu posso também exibir o hover ou não das linhas do resumo. Que hover é esse? Esse hover aqui, ó, quando a gente vai passando o mouse, ele mostra o ano, no caso, quando tem um número maior, aí fica mais útil aqui para a gente visualizar essa opção. Então, você pode visualizar ou não aqui essas duas opções. Se eu trocar o valor, eu troquei aqui de total para valor, deixa eu rodar novamente para vocês verem. Ele vai, ao invés de mostrar total, vai mostrar o valor, né? Ok, então está mostrando aqui o ano, certo? Então, aí as mudanças da consulta. Alguma coisa aqui que eu estou esquecendo, Yuri? Da consulta? Como é que você avalia aí, fazer feito técnico de jogo de futebol? Bem, gente, se vocês repararam aí, a questão que essa versão 9 vai estar trazendo de bom em relação à parte de relatório foi a questão da individualidade de cada quebra, como o Márcio citou. Antigamente na 8 eu totalizava um campo, soma, por exemplo, de limite de crédito, e esse valor estava, todas as quebras que eu viesse a criar, tanto estática como dinâmica, esse campo limite de crédito que eu totalizei, ele estaria disponível em todas essas quebras na versão 8. Mas agora na versão 9 a gente separou, ou seja, eu vou poder criar quebras por várias, no caso, escolha de cada métrica específica. Eu crio uma quebra de categoria, com determinada soma, de que limite de crédito de uma soma. Eu vou criar outra quebra e seleciono outro campo da métrica, ou seja, cada um agora, vamos dizer a expressão, cada um no seu quadrado. Então está tudo bem organizado essa questão, dando mais essa liberdade para as pessoas criarem, no caso, criação de relatório, e também a jogada do filtro, né? O filtro agora a gente tem um filtro exclusivo para o resumo. Você vai dar uma opção para o usuário final, ele poder fazer a seleção, a busca, a escolha, de acordo com a necessidade lá do filtro. Então isso, questão de relatórios em si, que eram bem solicitados e pedidos. Teve também aqui uma implementação essa implementação no Quick Search, de buscar em qualquer parte, né? Também não tinha aqui no... Isso aí não tinha mesmo não. Isso aí mudou agora. A opção aqui de buscar em qualquer parte no filtro rápido, no Quick Search.
Ok, então pegando a onda aqui da consulta, vamos já criar um gráfico, que aí eu mostro para vocês as implementações do gráfico, que são aí, tudo isso que eu mostrei na consulta está disponível também no gráfico. Quando a gente separou o gráfico na versão 8, a gente já informou que a intenção era crescer com a aplicação de gráfico, e a aplicação de gráfico agora na versão 9 ela vem bastante completa, com muitas opções de configuração. E uma informação importante, vocês sabem, a gente utiliza a biblioteca Fusion Charts, que é uma biblioteca poderosíssima para a criação de gráficos. Existe também a possibilidade de integração com outras bibliotecas, né? A gente tem clientes aí que utilizam outras bibliotecas também. Nada impede, o Script Case traz a parte de bibliotecas externas, onde a gente pode importar qualquer tipo de biblioteca e utilizar dentro do Script Case. Mas essa aqui é uma biblioteca paga, né? A gente paga aí uma versão ilimitada também. Se você fosse comprar, seria aí a partir de, dependendo de como você vai utilizar. Se for para distribuir, você tem que comprar uma versão OEM, né? Que é uma versão para distribuir para os clientes. A gente oferece isso também dentro do Script Case. Então, você pode utilizar a biblioteca. Muita gente, antes da versão 9, utilizava a biblioteca no Blank, né, Yuri? A gente tem até o pessoal da Avant fez um curso na época ensinando. Isso porque a gente tinha muita limitação de configuração dentro da interface, algumas opções que o Fusion Chart oferece, a gente não oferecia, mas aí a gente fez esse trabalho agora na V9, então a aplicação de gráfico está bastante completa. E aí, vamos mostrar aqui um exemplo. Vamos fazer, a gente pode fazer novamente categoria, e eu vou colocar aqui período por mês, e a gente coloca aqui as métricas, vou colocar 3 métricas. A gente mudou a interface também aqui, né, porque antes você vinha dimensões, métricas, depois ordenação, filtro, a gente colocou tudo na mesma interface para ficar mais fácil de configurar. Essa opção aqui, novamente, é se você quiser iniciar o gráfico já com os 3, eu vou deixar iniciando só com o primeiro, e vou tirar aqui os outros 2. Então, ele vai trazer aqui soma, máxima e mínima. Eu posso colocar diferentes tipos de métricas aqui, certo? Então, deixa eu vir aqui na parte do gráfico. A gente tem também novos tipos de gráfico, certo? Disponíveis. A gente tem aqui o gauge semicircular, gauge linear, pirâmide 2D, funil 2D, dispersão e bolha. Todos esses aqui no gráfico. Uma opção importante também que a gente trouxe é a opção de gráfico analítico. Antes não estava disponível aqui para aplicação de gráfico, só podia criar gráfico sintético. Agora vai poder criar analítico ou sintético e configurar em tempo de execução dentro da aplicação. Então, deixa eu escolher aqui coluna 2D. Vamos executar para a gente visualizar. Executando, ok. Então, deixa eu só fazer aqui uma configuração rápida para mostrar, porque ele não sei se está default já. Ok, não está vendo aqui, vou colocar dispensão e bolha. Isso aqui provavelmente já vai vir default, todos marcados, e a responsividade aqui do gráfico, certo? Então, ele, quando está com a responsividade, ele fica com a tela cheia. Ok, então o que é que ele trouxe aqui para mim? As categorias, né? E aí ele já traz o gráfico de forma sintética. O que é o gráfico sintético? É quando você faz a navegação, né? Que chamam também de drill draw. Ou seja, você está aqui nas categorias, vai navegar e ver os meses do ano, por exemplo, nessa opção desse gráfico, certo? Então, a gente pode utilizar assim, ou a gente pode utilizar também na visualização analítica. A gente trouxe agora essa configuração dentro da interface. Então, você pode aqui dentro da interface dizer que não quer usar o drill draw, e aí ele já vai trazer a visualização analítica dentro do gráfico, certo? Isso é possível quando você tem, no caso, no mínimo 2 dimensões, né? Que eu preciso ter, analisar 2 dimensões. Ele está trazendo aqui as categorias e os meses do ano, né? Conforme as minhas dimensões lá. No caso, se eu trouxer, por exemplo, uma outra métrica, eu estou aqui trabalhando só com uma métrica. Se eu trouxer uma segunda métrica para cá, o que é que ele vai fazer? Ele já vai mudar para sintético automaticamente. Ele não vai deixar com que eu use o gráfico analítico, porque aí já não faz sentido eu ter um gráfico analítico com 2 métricas e 2 dimensões. Aí eu vou ter que obrigatoriamente utilizar a opção sintética, certo? Então, mas isso aí podendo ser configurado aqui dentro do próprio gráfico. Os tipos de gráfico também, então a gente já visualiza aqui os tipos de gráfico, ele já desabilita caso a configuração não esteja adequada com a quantidade de dimensões e métricas. Então, isso tudo, pessoal, a gente vai nos próximos dias fazer vídeos específicos, tá? Para cada aplicação, para destrinchar um pouco mais. Aqui eu estou fazendo mais um overview, mostrando para vocês as novidades, mas a gente vai fazer aí
depois, próximos seminários, mostrando, destrinchando um pouco mais, tá certo? Só para vocês não ficarem aí. Tem muitas coisas novas, então a gente vai precisar destrinchar um pouco mais. O gráfico novo aqui, ó, dispersão, quando a gente troca, ele já vai... Deixa eu voltar aqui, que eu estou dentro do Drill Draw. Então, ele já vai trazer aqui o gráfico de dispersão, ele tem que ter no mínimo 2 métricas, certo? E aí, se eu colocar, por exemplo, deixa eu ver o outro, se está habilitado, o novo de bolhas, o de bolhas ele só fica habilitado se eu tiver 3 dimensões. Então, eu tenho que vir aqui, olha, então ele já habilita. Que são coisas específicas de cada tipo de gráfico, tá? Que aí a gente depois vai explicar melhor para vocês. Então, vocês já podem visualizar aí os novos tipos, configuração dinâmica, isso aqui tudo já disponível para aplicação final, a parte de ordenação. E lembrando, aquela parte de filtro que eu mostrei na consulta também está disponível aqui, vocês podem aplicar filtros para o gráfico, do mesmo jeito que a gente aplicou lá na consulta, pode colocar um filtro data, um filtro de valor, enfim. E isso vai ser configurado em tempo de execução, ele usa o Ajax para recarregar, então recarrega tudo na página. Outra grande mudança que a gente teve na aplicação de gráfico foi a questão dos temas, né? Que aí eu falei para vocês, a gente trouxe aqui uma série de configurações e agora você pode customizar aí 100% o tema. E a gente trouxe novos temas também, né, Yuri? Que aqui o flat, esse modern, né? Não, esse aqui pastel também, baseado um pouco nos gráficos do Google, esse pastel, né? O outro acho que é esse modern, sim. E acho que tem esses 3, são os 3, a gente já deixou default esses 3 novos tipos de gráfico, certo? Aliás, 3 novos tipos de tema. E aí você pode pré-visualizar aqui, você escolhe o tema, isso aqui é só uma pré-visualização de como vai ficar o tema, tá certo? Então você vai ter aí, pode pré-visualizar ele tanto, essa parte aqui, série simples é quando ele é sintético, múltiplas séries é quando ele é analítico. Então você já pode vir aqui e pré-visualizar como vai ficar aquele layout. Para customizar o layout, você tem aqui as opções, pode trabalhar o canvas, pode trabalhar a borda, e aí você vai, por exemplo, mudar aqui o fundo do canvas, deixa eu colocar tipo um cinzinho aqui, mais clarinho. Então os designs vão me matar se ficar feio aqui. Ó, então você muda, aí o que é que vai acontecer aqui? Se você salvar essa alteração, vou salvar, ele vai dizer o seguinte, que você está salvando somente no tema, certo? Essa modificação não vai estar disponível para a aplicação, para outras aplicações ou para outros projetos. Então, caso eu queira utilizar isso aqui em outros projetos, eu vou salvar aqui, e ele vai ficar salvo só na aplicação, ou seja, só para esse projeto. E aí, se eu quiser utilizar em outro projeto, eu vou ter que vir aqui em Layout, temas para gráficos, que é uma opção que a gente já tinha, mas aí a gente trocou também aqui a interface. Então, vocês vão ver que eu tenho as mesmas opções lá do tema para gráfico. A diferença de utilizar aqui ou de utilizar dentro da aplicação é que lá ele vai salvar somente na aplicação e aqui ele vai salvar para você utilizar em outros projetos, aí de acordo com o nível que você salvar aqui, usuário, projeto, público ou script case, ok? Então, essa parte aí do gráfico, muito importante, essa mudança, traz mais liberdade e configurações aí para o gráfico que vocês criarem com o script case. Então, fica agora bastante completo, acho que muito forte, né, Yuri? Com certeza. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui que eu gosto mais do flat. Ok, salvar. E aí, continuando ainda as nossas implementações aqui dessa parte de BI, eu vou criar agora um dashboard. Eita, pessoal, tem a pergunta, né, Yuri? Já a gente dá uma paradinha para responder perguntas, tá, pessoal? Mas aí muita coisa eu vi que a gente já foi respondendo aqui no decorrer. Então, vamos lá. A aplicação de dashboard foi completamente alterada também aqui nessa versão 9. A gente trocou o componente que a gente utilizava e aí agora ela pode ser alterada aqui, o tamanho, você pode colocar vários widgets de tamanhos diferentes. Então, a gente tem também um novo tipo de widget, que é o widget de índice. Eu vou explicar já para vocês. E a ideia aqui foi trazer também justamente essas opções para você conseguir montar um dashboard aí mais dinâmico. E essa aplicação de dashboard tem muito a crescer ainda também, né, Yuri? A gente ter trocado já, então já foi um avanço grande. Eu vou colocar aqui dentro, a gente tem já algumas aplicações que a gente criou, então eu vou colocar aqui o gráfico, né? Aí ele já lista aqui, tem uma busca, você pode, se tiver várias aplicações, pode buscar.
Então, vou colocar aqui o gráfico dentro desse widget 1. E aí vou adicionar aqui mais um widget. E aí vou adicionar dessa vez o widget de índice. O que é esse widget de índice? Ele vai possibilitar que você faça uma conexão com uma tabela e traga as sumarizações. Ou se você for montar um dashboard com KPIs, né, para trazer valores ali chave daquele projeto, ou melhor venda do ano, uma comparação de vendas, enfim, vai ter uma série de tipos de sumarização que você vai poder fazer. Então, por exemplo, vamos colocar aqui a tabela de vendas, e aí ele vai pedir para eu escolher o campo da métrica, posso colocar aqui sales, a função que eu quero utilizar, uma soma, por exemplo, e se eu quero mostrar a diferença percentual, a diferença ou o valor, né? Vou mostrar aqui a diferença percentual, e aí o campo de período, né, que ele vai fazer uma comparação, e aí dependendo do período que eu escolher aqui, eu vou escolher ano. Então, ele já vem para cá, eu vou posicionar aqui em cima, vou criar um segundo aqui para a gente deixar bonitinho, vou com a mesma tabela, só que vou colocar a média, ou o máximo, em valor, no mesmo período, certo? Então, ele tem aqui o widget 1, o 2 e o 3. Vou colocar o 2 em cima. Então, essa questão aqui de organizar os widgets, a gente não tinha antes. O que é que eu posso fazer aqui ainda para trabalhar melhor? Né? Uma coisa que a gente colocou, a opção de esconder o menu direito e a opção de esconder o menu de cima. Então, ó, a gente ganha aqui bastante espaço para trabalhar, por exemplo, nessa aplicação, ou se você estiver trabalhando dentro de um evento também, no Blank, alguma coisa assim, ganha mais espaço aqui, porque a gente botou as opções de você esconder os menus. Então, vou colocar só mais um aqui, com a nossa grid, que tem lá o resumo, e esse é o 4, vou colocar aqui para baixo. E aí você vai posicionar aqui e montar o dashboard, e aí dentro da parte de... Você tem também as propriedades, né, que aí você pode colocar, por exemplo, um modo compacto, onde ele vai esconder o cabeçalho e rodapé, pode esconder as opções de maximizar, enfim, exibir o cabeçalho, que aí ele vai ficando um pouco mais clean. Deixa eu tirar aqui, deixar mover e expandir. Vamos lá, executar agora. E aí ele vai trazer aqui o dashboard, tá? Então, ainda você pode dar um tratamento ainda no tamanho, para deixar ele com um tamanho bonitinho e posicionar aqui melhor as aplicações dentro do dashboard. Acho que eu tenho um aqui bonitinho, deixa eu ver. Acho que tá aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui foi um que a gente fez aqui, posicionando. Você vai ter que dimensionar bem o tamanho do gráfico, o tamanho dos índices, mas a ideia é ter um dashboard desse tipo aqui, né? Você traz as aplicações, pode esconder customizar, né, a barra de ferramentas, para deixar as aplicações bonitinhas aí dentro do dashboard. E aí ele pode ser, aqui a gente está chamando aplicações, você pode chamar links externos também, né? Essa opção já tinha na versão 8. Então, essa aqui é mais ou menos a ideia do dashboard, certo? Então, vamos lá. Finalizamos aqui a parte de consulta, gráficos e dashboard. E aí, dando continuidade, vou mostrar para vocês outras implementações das outras aplicações. Vou mostrar aqui primeiro o PDF Report, que aí a gente teve uma implementação que foi apenas uma, mas muito importante, muito pedida por todos, que foi a criação do PDF Report em drag and drop, tá? Essa opção está aqui, Layout PDF, você vai poder configurar agora o PDF, utilizando aqui os campos, arrastando com o drag and drop. E aí ele já atualiza aqui na página, para você configurar aqui o campo, né? Ele já traz a posição, você pode fazer alguma configuração aqui para cada campo. Essa foi uma implementação que a gente fez aí muito importante, que vai trazer depois esse conhecimento para a gente levar para outras aplicações, né? Quem sabe que o pessoal pede muito sempre essa questão do drag and drop. Então já vem aí no PDF, facilita muito a criação, porque aí, ao invés de utilizar aquela interface antiga, que vai continuar aqui, né, Yuri? Caso alguém precise utilizar a interface antiga, mas aí a gente vai ter a interface nova, vai modificar depois aqui os nomes, para facilitar aí na criação do PDF. Então, pode colocar cabeçalho e rodapé também, né? As mesmas configurações existentes, imagem de fundo, você pode botar a imagem de fundo e sair configurando. E com essa modificação também a gente vai poder, no futuro, agora ainda esse ano, talvez, já colocar mais implementações para a aplicação de PDF. A função em si continua a mesma, né, Yuri? A mesma não mudou não, essa parte de geração continua a mesma.
porque alteramos apenas a ideia do design, né, para a questão de customizar, de arrastar, de formar os campos, só a questão dessa interface, melhoramos a interface, né, mas o conceito e a geração permanece o mesmo. Ok, então indo aqui para a próxima aplicação, a gente já está com o tempo aí avançado, eu quero mostrar para vocês a aplicação de menu, tá? Na aplicação de menu a gente fez uma modificação muito importante também. Ela na sua essência continua igual aqui, a opção de trazer os links, de trazer os itens, né, também. E aí a gente só modificou, deixa eu importar aqui as aplicações que a gente fez, para a gente fazer o exemplo. E aqui na parte de layout, a gente modificou e adicionou essa opção aqui de estrutura do menu. Então, se eu rodar o menu aqui, vou rodar ele normal, para vocês visualizarem. Se eu quisesse ter, por exemplo, alguma coisa aqui dentro dessa estrutura, eu tinha que fazer através dos eventos, né? Tinha que fazer a customização através dos eventos. No caso, se você tiver aqui, pode ativar o cabeçalho, e aí o que é que vai acontecer com o cabeçalho? Você vai ter variáveis, onde você pode chamar título, data, imagem, valor, só que aí esse cabeçalho ele vai ficar na parte de cima do menu, né? É uma opção, vou colocar aqui uma imagem qualquer só para vocês visualizarem. Então, o que acontece? Caso você quisesse que essa imagem, ao invés de estar no cabeçalho, tivesse aqui dentro, ela não ia ficar, né? Porque aí você não conseguia colocar, somente através dos eventos. Então, vou desabilitar aqui o cabeçalho e vou mostrar para vocês o que foi que a gente fez. A gente criou essa opção de estrutura do menu, onde você vai poder trabalhar dentro da estrutura do menu, ou seja, dentro dessa estrutura aqui, onde você tem os itens, né? Então, você pode trazer layers, né, camadas, e aí eu posso adicionar aqui desse lado, posso adicionar do outro lado, e aí dentro dessas camadas você vai trabalhar as variáveis. Então, a gente tem diferentes tipos de variáveis, inclusive 2 novos tipos, que são novos, que é variável de biblioteca e método. Então, isso aqui vai trazer aí uma gama grande de opções, porque aí você pode escrever uma biblioteca, importar uma biblioteca. Por exemplo, essa opção que eu tenho aqui, né, a gente vai aplicar ali já já. Isso aqui é uma biblioteca, né, Yuri? Então, você pode utilizar JavaScript, chamar outra aplicação, chamar outro projeto, enfim, você vai trabalhar isso aqui e lá dentro do menu você vai chamar como se fosse uma variável, né? Pode ser um método também. Então, vamos ver, a gente tem um aqui de exemplo, deixa eu colocar, aqui desse lado eu vou colocar uma imagem. Vou colocar uma imagem qualquer aqui, só para a gente ilustrar, salvar, e aí do lado de lá vou colocar uma biblioteca. Certo? E a gente já vai disponibilizar aqui algumas bibliotecas de exemplo para vocês utilizarem. Só lembrando que é a biblioteca externa, viu? Que eu esqueci a biblioteca interna, que são os métodos, as funções PHP, e aquela biblioteca externa, aquela onde você pode criar seu HTML, criar toda essa partezinha aí. Deixa eu abrir aqui. Será que ele deu um cachezinho aqui, Yuri? Atualiza. Volta lá, só dá um acesso menu, um Ctrl F5. Ele gerou um cache aqui. Eita, fechou. O menu certo? Ele não está gerando aqui o menu que a gente tem de exemplo. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Ferramentas, biblioteca externa. A gente colocou aqui... porque ele está sem usar aqui, então seja isso, Yuri. Exatamente. Salvar. Editar. A gente tem aqui alguns exemplos que já vão com a versão, né? Por exemplo, esse menu está lá. E aí, você vai só aplicar, ou você pode criar a sua própria biblioteca e ele vai gerar. Agora funcionou aqui. Aí vai poder colocar uma imagem. A gente colocou aqui só um exemplo para vocês verem agora na apresentação. Mas aí com o Script Case a gente vai liberar alguns exemplos, né, Yuri? Para vocês utilizarem. Então essa é a ideia, é você poder trazer aí essas opções para dentro da estrutura do menu, certo? Então uma mudança simples, mas muito importante aí para o menu. Ele continua, o pessoal que pergunta sobre responsividade, o menu já é responsivo desde a versão 8. Ele é, na verdade, mobile friendly, né? Porque aí se eu mexer aqui na tela, a gente tem uma validação que só mostra se ele estiver no mobile. Então, para visualizar, você tem que usar um emulador, né, Yuri? Essa opção aqui da tela não mostra, não. Então, vamos lá para a próxima. As próximas implementações. O que é que eu estou esquecendo, Yuri?
a questão da segurança. Eu tenho aqui uns slidezinhos, vou voltar. Sim, controle, olha. A principal. O controle foi uma das aplicações que mais receberam mudanças também, mais recebeu mudanças. O controle agora ele tem a opção de você utilizar o template formato livre. A gente tem essa opção na consulta, mas aqui no controle vai funcionar um pouquinho diferente. Qual é o objetivo aí dessa implementação no controle, Yuri? Questão do controle, a gente está dando uma liberdade maior para usuários criarem um HTML. Por exemplo, nas versões 8 anteriores, você só podia criar um HTML utilizando um formato livre, né, na consulta. Então um blank, né? Um blank e tal. Agora a gente fez uma aplicação nova, né, que a gente denominou de controle do usuário, onde o usuário vai poder inserir seus códigos HTML e tal. É lógico que a gente tem algumas regras, uma estrutura para você incorporar o seu HTML, mas você pode estar utilizando suas bibliotecas externas, jQuery, Bootstrap, a gente tem algumas telas de logins que nós customizamos, mas a gente está dando uma liberdade para o próprio usuário na criação do seu HTML, da sua página, seu controle CSS, JS. Então, enfim, foi essa mudança que a gente pensou, a questão de usabilidade e no visual também. Ok, então mais ou menos como eu falei, a gente vai fazer depois mais vídeos explicando mais detalhadamente, mas aí aqui você vai poder customizar o HTML, CSS, JavaScript, e aí você vai ter essa opção de checar, onde o Script Case vai trazer todas as marcações aqui necessárias para a aplicação rodar, certo? E ele vai dizer para você onde você vai colocar as marcações. Ele já traz aqui, ele já traz como se fosse um exemplozinho pronto, já mostrando onde você vai colocando cada uma das marcações. Então, você pode tranquilamente ir na internet, buscar lá seu formulário, login, formulário de contato, trazer para dentro do controle, implementar aqui e integrar com suas aplicações. Uma novidade bacana também é que esse controle vai estar integrado com o módulo de segurança, ou seja, eu estou lá criando meu módulo de segurança, assim como a gente tem um menu, que você pode criar um menu customizado e anexar o módulo de segurança, você vai poder também criar o controle e anexar, por exemplo, para customizar a sua tela de login, certo? Então, não vai ter, antigamente tinha que criar uma blank e depois recriar. A gente até fez um seminário aqui ano passado mostrando como customizar, então a gente simplificou isso aí. Eu tenho aqui um exemplo, deixa eu mostrar, uma biblioteca, né, no caso, que aí também você pode utilizar bibliotecas, você vai lá, cria suas bibliotecas, caso queira utilizar para vários projetos, ou seja, pode contratar lá um design, sei lá, um front-end, e aí ele vai desenvolver só as bibliotecas, e aí o back-end vai vir aqui só usar, né? Então, a gente vai disponibilizar também algumas bibliotecas para vocês já por padrão. Então, vou colocar aqui essa, por exemplo, que a gente vai ter as bibliotecas do Script Case, as bibliotecas públicas e as bibliotecas de projeto, né? Igual os níveis lá. Então, a gente vai disponibilizar dentro do Script Case algumas bibliotecas. Então, vamos aplicar aqui essa biblioteca 1, e aí eu tenho que, no momento que eu aplico a biblioteca, eu vou checar os campos, se ele criou os campos, associar aqui com o tipo de campo, certo? E eu posso também aqui dentro dos campos customizar cada um dos campos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um menu link, onde eu posso chamar um menu, por exemplo, para uma aplicação do Script Case ou um link externo. Vou chamar aqui para uma aplicação só para a gente ilustrar, ou pode ser, por exemplo, criar um novo usuário ou alguma aplicação que você tenha dentro do módulo de segurança, certo? Aplicação, incluir, e aí ele vai incluir e gerar o meu controle. Como eu estou usando uma biblioteca, ele vai gerar já aqui a tela de login pronta, porque essa tela de login ela está lá dentro daquela biblioteca de exemplos. Mais uma vez, já vai dentro do Script Case. Né? Então, eu tenho aqui o login, a gente tem várias bibliotecas já prontas aqui para vocês utilizarem aí dentro do controle. A gente colocou mais bibliotecas de login, a gente vai colocar alguns formulários de contato também. Então, você é só vir aqui, criar os campos, né, de acordo com cada um aqui vai ter seus tipos de campo, e ele vai rodar, certo? E aí a gente já vai disponibilizar alguns exemplos. Esses que eu estou mostrando são os que já vão na versão, certo? E aí vocês depois vão brincar aqui, ver como é que funciona, fazer teste aí com os códigos de vocês, mas essa funcionalidade aqui está incrível, né, Yuri?
Com certeza, vocês vão ganhar e vocês podem ver até a questão de os exemplos que nós utilizamos, a gente usou a biblioteca Bootstrap, jQuery, e inclusive o login está responsivo, enfim, é uma liberdade para, no caso, você poder criar seus HTML, suas páginas, vocês podem observar aí todo responsivo aí pela tela, então tá magnífico, uma usabilidade aí para você dar uma liberdade muito mais para você utilizar suas aplicações de login. Uhum. Então a gente teve algumas implementações também no próprio ambiente do Script Case, né, como eu falei no início, e na parte de segurança, né? Na parte de segurança do Script Case em si, a gente tem aqui os tipos de segurança do Script Case e adicionamos a opção de LDAP. Isso aqui é muito importante, principalmente para quem usa, aí, grandes empresas usa LDAP, o servidor, para controlar os usuários. Então você pode agora no Script Case utilizar LDAP, pode também criar grupos e um usuário pode ter vários grupos, algumas opções que a gente implementou, tanto na segurança, no módulo de segurança do Script Case, quanto no Script Case em si, né? O módulo de segurança do Script Case também vai ter login social. O que mais no módulo de segurança, Yuri? Vai ter a questão de criptografia, né? Hoje é MD5, a gente vai colocar novos tipos de criptografia e também questão de você poder se logar pelo Facebook, Twitter, também está dando essa liberdade aí também. Eu vou continuar aqui com os slides só para a gente fazer uma revisão, Yuri, de tudo que a gente mostrou e ver se está faltando alguma coisa, tá? Então, a parte de relatórios e pivot table, a gente viu lá a nova interface da consulta, a gente viu novos temas também, o novo resumo, né, nosso pivot table, e aí você pode utilizar agora várias opções, busca refinada disponível, novas opções de métricas e dimensões, então isso tudo a gente viu, ok? Na parte de gráficos, a gente viu as novas métricas, né, Distinct Count, as novas opções de dimensão, combinações de métricas, novos tipos de gráfico, novos temas, novo editor de temas, filtro refinado, ok. Dashboard, a gente viu nova interface, responsividade na aplicação da apresentação dos widgets, isso eu não mostrei. Também o nosso dashboard é responsivo agora, né, Yuri? Exatamente. Possibilidade na integração de aplicações, isso também aqui é importante. No caso, se ele tiver, por exemplo, um mestre detalhe, alguma coisa, já vai poder mostrar dentro do próprio widget, né? Isso não era possível na versão 8, aí a implementação do dashboard aí que a gente não mostrou. Estou só mostrando aqui, porque aí para a gente fazer um checklist do que, caso a gente tenha esquecido de alguma coisa. Nova aplicação de controle, formato livre, variáveis de manipulação, e aí suporte a eventos, bibliotecas, macros, tudo normal, ok? PDF drag and drop, a gente viu, ok? Usabilidade e layout, a parte do calendário, acho que não vai dar mais tempo para a gente mostrar hoje, mas calendário com integração aí com o Google, e aí mais algumas opções de configuração do calendário. Qual a biblioteca que a gente usa para o calendário? É o JS Calendar, né? A gente só vai estar utilizando ela por enquanto, mas a gente vai também utilizar os novos recursos do Google Calendar, da API do Google. Ok. Então, o que é que a gente tem mais? Os novos diagramas, eu mostrei para vocês logo no início, né, com aquela biblioteca GoJS, diagrama R, diagrama de projeto, isso a gente viu logo no início. Outras implementações aí, a parte de segurança, login social, novas opções de criptografia. Você sabe quais são a criptografia é aquela MD5, né? MD5, mas a gente está vendo mais umas opções aí. A MD5 é mais usada, né, que a gente tem na versão. A gente vai estar adicionando mais algumas outras opções de criptografia. Integração com controle em formato livre, eu mencionei. Módulo de segurança a usuários com vários grupos, LDAP para grupos, e LDAP e grupos também para o script case em si, ok? Novo manual, isso aqui é uma novidade bacana também, deixa eu mostrar para vocês como ficou aqui o novo manual. A gente reescreveu o nosso manual, então a gente tem aí um novo layout, mais fácil, né, para leitura, e também a gente melhorou aqui os textos, fizemos um trabalho bastante grande nesse manual. Então, para vocês poderem também acompanhar, a gente já vai listar aí todas as novidades. A gente usa agora um novo gerador, que aí dá para você interagir um pouco mais com a própria documentação em si, certo? Então, isso aqui também é uma novidade bacana, um novo manual integrado aí com o script case. Deixa eu ver mais aqui. Eita, terminou.
já estamos então encaminhando. A gente tem mais coisas para mostrar, mas aí também como a gente não quer prolongar muito a apresentação, a gente vai depois, na próxima semana, destrinchando um pouco mais, certo? E aí, como é que vai funcionar o lançamento? Foi aí a pergunta que todo mundo perguntou, que todo mundo fez durante a apresentação, né? Quando é que vai estar disponível? E aí, Yuri, como é que vai ser o processo? Da nova versão? Isso. Quer informar os preços, algumas coisas? Sim, eu vou falar da nova política comercial, vou falar um pouco também do lançamento. Bom, esse ano a gente vai fazer o lançamento de uma forma diferente das outras versões, né? A gente vai lançar a versão na segunda-feira em modo beta, tá? Para vocês apenas testarem, não vou poder usar por enquanto, baixar, vocês só vão poder testar, porque a gente vai fazer uma série de vídeos, deixa eu mostrar aqui para vocês dentro do site. A gente programou aqui como se fosse uma semana de cursos, tá? Para vocês, se vocês virem aqui na parte de seminários, eu coloquei lá, ó, vai ter, começa na terça-feira, tá? Relatórios e pivot table, na quarta-feira, gráfico, dashboard e menu, na quinta-feira, controle PDF report, na sexta-feira, segurança e outras implementações. Então, a gente vai aqui destrinchar um pouco mais a versão, e aí na segunda-feira a gente vai liberar essa versão online, para vocês entrarem lá, vai ter na nossa landing page, tudo isso eu vou mandar para vocês por e-mail depois, tá? Script Case, LP, ok, a gente vai colocar na página, na nossa landing page, a opção para você testar online, isso a partir de segunda-feira, vai estar aqui a opção de você entrar, e aí vai ter uma versão do Script Case instalada, para você entrar, brincar, fazer os exemplos, e se adaptando à versão, tá? E aí a gente vai fazer um período aqui ainda de correção, porque aí a gente tem algumas pessoas já testando, a nossa equipe de testes, a gente vai perder um pouquinho mais de tempo nessa versão 9, na parte de testes e correções, tá? Antes de disponibilizar para o download. Isso porque, como vocês viram, a gente já atrasou um pouco o lançamento e aí teve muitas mudanças, a questão do PHP, então a gente precisa realmente que essa versão esteja muito, muito estável para poder liberar para vocês. Mas aí está mais perto do que nunca agora. Quanto tempo aí você acha que vai ficar nesse beta? Bem, pessoal, a gente está nos ajustes finais da versão, né? E logo a gente vai estar disponibilizando na web, para vocês estarem vendo a versão, selecionando a questão de alguns usuários para estarem testando, né, essa versão, conversão, tudo isso. Então a gente está, primeiramente, a gente mudou a questão da política, a gente está apresentando e tal, enquanto a gente está no acabamento, finalizando a questão das versões, de algumas implementações, de alguns ajustes. Lógico que isso aqui pode mudar, o conceito vai ser esse, mas posso ainda criar mais algum ajuste, alguma coisa, mas, a princípio, a gente tem mais algumas semanas aí para a gente já estar concluindo. Não fala de semanas, senão o pessoal já vai achar que vai demorar mais 3 meses. Não, a gente calcula umas 2 semanas. No máximo. A gente quer soltar, a partir de segunda-feira pode sair qualquer dia, na verdade. Assim que a gente finalizar, se der tudo certo nos testes, a gente já está testando já, na verdade, as funcionalidades já tem a nossa equipe aqui testando. A diferença é que a gente vai soltar para vocês testarem também e irem utilizando aí para a gente ter esse feedback, tá? A gente, em outras versões, já soltava direto, então sempre tinha alguns problemas, tinha que estar no dia seguinte soltando várias versões, então a gente quer evitar e ter um lançamento um pouco mais seguro. Tá? E aí também vocês já vão vendo, já vão testando. E a gente vai ter uma mudança também na questão dos preços, né? Então, a gente vai fazer um ajuste tanto nos valores quanto no modelo de venda em si, né? A gente vai ter aí a opção de compra e aluguel agora, ou seja, você vai poder comprar a licença perpétua ou alugar, né? O aluguel vai ser anual, então você vai pagar um valor anual ou vai comprar a licença. E aí a gente vai remodelar também os tipos de licença, então tudo isso vai estar divulgado lá na página para vocês analisarem. E o importante é que nesse período beta a gente vai manter os preços antigos, então a oportunidade, aí você já faz uma avaliação, entra lá, avalia a versão, se está realmente de acordo com o que você quer, e aí você já aproveita e faz adquire ou faz o upgrade, né? Que aí a partir do lançamento a gente vai entrar já com a nova política comercial, e aí novos tipos de licença e novas modalidades também de compra,
certo? Quem já tem upgrade ativo, recebe normal, tudo certo. Quem já é cliente, nada muda, certo? A regra do jogo é igual para quem já é cliente, continua com upgrade, licença perpétua. O que vai ter é uma nova modalidade para novos clientes, certo? Quem estiver adquirindo o Script Case, a partir do lançamento da versão 9, vai ter a opção de alugar e comprar. Para quem já é cliente, tudo igual, vai continuar fazendo seus upgrades, a gente vai ter a parte de upgrade. E quem tiver com upgrade ativo, vai receber a versão 9 normalmente. A gente vai enviar um serial por e-mail, e aí você vai precisar fazer uma nova instalação, porque é uma versão com um ambiente novo, né? Então, também não afeta nada das versões anteriores. Quem tiver a versão 8 pode continuar usando as duas, inclusive, porque uma versão não atrapalha a outra, são independentes. Vão apenas converter os projetos que quiserem converter ou começar projetos novos, tá? E aí é isso. Eu tenho aqui, gente, muita pergunta, então não sei se a gente for fazer algumas, eu vou depois olhar da apresentação e respondo por e-mail alguma coisa que ficou pendente, tá? Depois vai estar, todas essas informações vão estar lá na nossa landing page, naquela landing page da V9, tá? Alguma consideração final aí, Yuri? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente fez tudo aí de acordo com algumas sugestões também passadas por vocês, que quer que não, temos essa parceria e essa liberdade com vocês, de estar sempre esse contato direto. E espero que vocês tenham gostado. E vocês estão vendo aí que a gente está trabalhando sempre para melhoria e deixando o software mais atualizado com o mercado, né? Com a solicitação do mercado. Então, acho que é isso e o meu obrigado por vocês terem aí passado esse tempo conosco. Obrigada também, pessoal. E aí a gente vai mostrando depois as outras coisas, tá certo? No decorrer dos dias aí nos outros seminários. Então, a gente se vê. Muito obrigada. Bom fim de semana para todos vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.